Dia 21 de março. A quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus só aumenta em todo o mundo. No Brasil, nós já temos 15 mortes confirmadas e 1.021 pessoas confirmadas com teste positivo para o coronavírus. Temos um problema. Será que são só essas 1.000 pessoas que estão infectadas? Que estão com casos confirmados? Bom, a gente tem que pensar que ontem o Ministério da Saúde declarou como oficial que existe transmissão comunitária em todos os estados brasileiros. Isso é um aviso para que a população tenha a dimensão do problema, tenha noção da dimensão do problema que estamos passando. Transmissão comunitária é quando eu saio na rua e eu pego o coronavírus por causa de um outro brasileiro que também está com coronavírus. A gente não teve contato com chinês, com italiano, com nada. Uma transmissão que está acontecendo aqui no Brasil. E é assim que se espalha uma pandemia. É assim que a situação pode piorar. É por isso que medidas estão sendo tomadas e a gente está se preocupando muito em divulgar para a população. Não é todo mundo, não é todos os bairros, não é todas as cidades que estão se preocupando e fazendo o que é necessário. As praias deveriam estar vazias, as baladas deveriam estar vazias e, se não ficar, nós temos o exemplo da Itália do que aconteceu. Bom, nós temos um outro problema. Transmissão comunitária. 1.000 casos. Será que é só isso mesmo? Provavelmente não. Provavelmente o problema é muito maior. E eu não estou falando isso pelo sensacionalismo. Estou falando isso porque não tem mais como testar. Nós estamos com um problema muito grave de insumos médicos. Nós trazemos da China, dos Estados Unidos, dos países europeus e também está tendo pandemia por lá. Então, os pedidos dos testes rápidos, eles estão demorando muito mais para chegar. Está tendo restrição do número e certamente nós não temos 200 milhões de testes para todos os brasileiros. Então, não adianta você chegar e querer fazer o teste. Não tem como. Nós não temos 200 milhões de testes nem para o mundo, quanto mais para cada brasileiro que quiser fazer o teste. Atualmente, só está sendo feito teste em casos graves. Ou seja, os números confirmados daqui para frente são de casos graves, que estão em hospitais. Agora, as pessoas com coronavírus que estão sem sintomas, não vai entrar para o dado oficial. O que eu quero dizer com isso? O problema de um dado não ser oficial, não ter feito teste, é que a população pode subestimar o problema e a gravidade. Se eu tenho 1.000 casos ali confirmados, pode ser que a gente tenha 5.000 aqui fora. Pacientes leves que não vão ser testados, porque está faltando insumos. O Brasil virou um país de agropecuária. Tudo que é médico a gente compra de fora. E aí, no problema de uma pandemia, quem vai sofrer são os países como os nossos, que não tem uma indústria, que não produz esse tipo de equipamento, que não investe em ciência, que não dá valor à saúde. E aí a gente fica dependente de outros países. E eles vão prezar primeiro pelo deles. Óbvio que vai faltar para a gente insumos. Tanto que hoje sai a notícia, o Mandetta fala, o SUS vai entrar em colapso. A gente vai conseguir no máximo manter por mais 2 meses. Não é o SUS não, os hospitais como um todo. O que é um sistema de saúde que entra em colapso? Um sistema de saúde que entra em colapso é quando você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ir atrás de juiz, a sua ordem judicial vai chegar e vai bater de volta, porque não tem como colocar você ali dentro. Eu quero dar um detalhe. Antes da gente ser afastado como acadêmico dos plantões, nos UPAs, que já estava, o último plantão que eu fui já estava perigoso, porque já tinha paciente lá que depois foi confirmado o coronavírus,
Quando a gente chegou lá, tinha paciente que já estava com ordem judicial há dias. Aquela ordem, o paciente tem até 48 horas para ser encaminhado para um hospital e sair do UPA, né? O SUS já virou um sistema judicializado. Acontece muito, para você conseguir uma vaga no hospital, pacientes que estão na UPA, eles entram com pedido e só assim eles conseguem. Antigamente, quando chegava a ordem, era mais rápido para o paciente ir para o hospital. Hoje em dia, antes da crise, é isso que eu quero falar, antes de começar essa crise do coronavírus, já estava assim. Os hospitais já não estavam conseguindo receber os pacientes da UPA. UPA não é lugar para ficar 2 dias, 3 dias, uma semana. UPA é um lugar que melhorou, vai para casa, piorou, hospital. É um lugar de trânsito, uma espécie de triagem, de estabilizar o paciente e ver para onde ele vai. UPA não é hospital. Já estava assim. Aí, o que é um sistema em colapso que o ministro falou? É quando não tem como. E os privados vão acontecer isso. Tem exemplos de planos privados em São Paulo que já não tem condição, não estão fazendo mais testes, já não conseguem mais abrigar esses pacientes, e vai acontecer isso com todos. Você vai chegar lá, não vai ter como te receber. É o que está acontecendo na Itália. Ele está falando isso por quê? Porque a questão aqui é a gente entender o tamanho do problema para tomar as medidas possíveis. A gente tem que conscientizar a população. O problema chegou no Brasil. Agora é hora, sim, de se preocupar e se cuidar, e cuidar da sociedade como um todo, cuidar do vizinho. Não deixar os filhos ficarem por aí brincando, tomando com outras crianças ali, podendo pegar infecção em aglomerados ali de outras crianças, passar para os avós. Eu vi um post que era assim: se você soubesse quantos ventiladores mecânicos tem na sua cidade, você tomaria mais cuidado. Antes da crise, a gente já não tinha vaga no CTI. Antes da crise, tinha paciente que era internado pra gente fazer uma cirurgia, e a gente não conseguia fazer cirurgia nele, por quê? Porque depois da cirurgia ele tinha que ir pro CTI. Então a gente tinha paciente lá que estava esperando sair uma vaga no CTI pra gente poder fazer cirurgia. Antes da crise chegar. Isso era o HU uma semana atrás, antes do HU ter parado agora, né, com os acadêmicos. Agora eu nem sei como que tá lá. Primeiro que todas as cirurgias eletivas foram canceladas, mas as pessoas continuam com problema. Os cálculos continuam surgindo, ou pessoas continuam nascendo. O hospital não é só coronavírus. CTI não pode ser só coronavírus. A gente já estava sem ventilador mecânico. Vai ser um problema. Bom, eu vi também um outro post que estão compartilhando muito, que é sobre, faça o teste, é necessário fazer o teste, pessoas compartilhando isso e algumas informações que podem gerar atrito entre o paciente e o médico. E eu sempre estou aqui para tentar desfazer alguns atritos. Um outro post que eu vi sendo muito compartilhado era em relação a um Twitter do Felipe Neto, do dia 20 de março, que ele fala: ninguém faz a menor ideia de quantos casos reais de coronavírus existem hoje no Brasil, pois não há testes. As pessoas são enviadas para casa com um atestado de 14 dias, mas não contam nos números oficiais. É desesperador que muita gente acha que só tem 600 infectados no Brasil inteiro, né? Ontem tinha 600, hoje já pulou para 1.000 oficial, né? Dados oficiais. E aí muita gente compartilhando que, aconteceu comigo, eu fui no posto, não quiseram fazer o teste comigo, e etc, e etc. Gente, vai ser assim daqui de diante. Vocês estão achando que o teste vem da onde? Não tem como. A gente não tem milhões de testes disponíveis. Agora vai ser precisado fazer o teste para pacientes graves. Então o problema pode realmente ser maior do que a gente está imaginando. Eu não estou falando isso para... Inclusive eu achei até interessante que quando eu entrei no Twitter dele hoje, né? Não, era um post fixado. Ele colocou aqui, se você utiliza meu perfil como fonte de informação, por favor pare. É justamente isso que precisamos combater. A informação vem do jornalismo, trabalho sério, imparcial, e ele
né? Eu não estou sempre certo, questione. Exatamente. Olha, que bom que ele fixou esse Twitter. Interessante. Eu não estou sempre certo, questione. Então, ao pessoal que fica compartilhando tudo que o Felipe Neto posta, achando que ele é o rei da verdade, pega leve aí, tá, pessoal? Pega leve aí. Porque é a opinião dele. Ele tá falando lá, pô, não tô fazendo teste nos pacientes, aí o número fica subestimado. E não vai fazer, não vai ter como fazer mesmo. Então tem muita gente reclamando e não vai ter como. Vocês têm que entender o lado dos médicos também, sabe? O lado que a gente precisa nesse momento de pandemia, numa situação dessa, a gente tem que guardar recursos. A gente tem que guardar recursos. Por quê? Se o paciente é mais grave, eu preciso realmente saber o que ele tem. Preciso saber se é coronavírus, se é esse ou aquele vírus, se ele tá com tuberculose, o que é que tá acontecendo ali. Pra eu poder tratar. Se eu não tratar, ele vai morrer. Simples assim. Por isso que a gente tem que guardar recursos. E recurso é uma coisa que tá precisando, tá começando a faltar insumo nos hospitais. É preocupante. Então, vamos levar essa mensagem adiante. Levar adiante que ontem o Ministério da Saúde já falou que está em todos os estados do Brasil a transmissão comunitária, e isso é um alerta. Esse vídeo é um alerta, tá? E é uma explicação também do porquê que a gente não vai fazer teste para todo mundo. O teste agora é para casos mais graves, tá? Muita gente está compartilhando a questão dos testes, que tem que fazer teste e post sobre teste. Isso era a realidade há pouco tempo atrás. A gente estava testando todos os casos possíveis, né? Agora não é mais a realidade, tá, gente? Então, agora, porque numa pandemia as coisas são assim, elas são mutáveis, elas vão mudando e a gente tem que ir se ajustando, tá? Essa é mais um ajuste que a gente vai ter que fazer, tá? Mais uma mudança aí no protocolo. É isso. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante vocês compartilharem. As pessoas vão compartilhar o que um ou outro influencer posta, porque eles às vezes não têm acesso a uma fala interessante, a uma fala com referência. Então você tem que também ajudar o canal, também ajudar nesse momento a difundir boa informação, tá? Façam isso.